Acho que eu não agradeci direito a Tânia na aula passada. Queria aproveitar agora para agradecer pelo convite, porque está sendo muito bacana para mim também organizar a informação, rever coisas para esse curso, né? Eu comecei minha vida profissional como educadora de exposição e eu me sinto muito nessa posição a olhar essas imagens. São imagens que me movem, que falam comigo muito intensamente, poder falar sobre elas com vocês, né? Então, se vocês se lembram, na aula passada, nós paramos na análise. Tem alguém que não estava na aula passada? Algumas pessoas. Na aula passada, observamos alguns padrões de representação do negro, a criança negra que aparece como serva em imagens do Renascimento, sobretudo na tradição veneziana. Nós vimos alguns personagens negros que serviram para a gente um pouco como pretexto para explorar essa ideia de identidades que são móveis, né? Por exemplo, São Maurício, uma hora é negro, outra hora não é. Rainha de Sabá, que uma hora é negro, outra hora não é. Então, nós passeamos um pouco explorando essa ideia de identidades, né? Que são bastante fluidas. Aliás, na aula passada, o pessoal do fundo acho que não estava ouvindo, teve um problema com o microfone. Hoje eu pediria que, se tiver algum problema dessa natureza, que vocês interrompam, avisem. Me contaram também que eu fiquei sentada bem na frente das legendas, enfim, tentei subir um pouco as legendas, a gente vai aqui tentando se alinhar. Então, nós terminamos a aula passada justamente analisando uma pintura do Tiziano que trazia uma cena mitológica em que se inseria ao lado da deusa Diana, uma serva, né, que estava ali acompanhando enquanto ela tomava banho, e começamos essa discussão sobre essa figura, né, dessa acompanhante, que é escrava ou que é serva e que vai estar ladeando figuras femininas. Então, hoje nós vamos ver alguns exemplos, né? Vale dizer novamente que a gente não está vendo toda a história do negro na arte, que a gente escolheu alguns caminhos e há muitos outros que a gente poderia percorrer. E hoje o que a gente vai explorar um pouco mais detidamente é o que se relaciona com o que se convencionou chamar o orientalismo. Então, quando a gente fala em Oriente, né, nessa vinculação da nossa língua, a gente tende a pensar mais no Japão, na China, né? Esse campo do orientalismo, que é um campo de estudo, né, de pesquisa, e é também uma espécie de modo de representação que a gente vai ver com muita frequência na produção europeia, muito na produção francesa, né, e que vai ser um termo que vai ser usado pelo Eduardo Said, que é um palestino, muitos devem conhecer, um teórico que vai escrever um livro que leva esse nome, Orientalismo, nos anos 70, no final dos anos 70, para falar um pouco do que é, afinal de contas, esse Oriente que é inventado, né, pelo Ocidente. Por que ele é inventado? Por que razões, etc. Né? Então, hoje tem bastante assunto, vou tentar condensar, né, para a gente poder aliar conteúdos diferentes, e vou usar aqui o meu guia para a gente não se perder e para eu falar tudo que eu preparei, porque eu queria falar muita coisa. Então, quer dizer, quando a gente vai falar da arte francesa no século XIX, uma arte que está olhando este Oriente, que vai se definir territorialmente como Norte da África, Oriente Médio, sobretudo, né, a gente está falando de um país que está estabelecendo relações que são relações de colônia, né, metrópole, colônia, com estes territórios, né? Então, o Extremo Oriente também, obviamente, entra dentro desse conceito do orientalismo. Então, se a gente pensa, por exemplo, na França, que está numa presença forte na Argélia já na década de 1830, na colonização da Síria, do Senegal, da Costa do Marfim, do Daomé, que hoje conhecemos como Benin, enfim, do Chad, do Congo, também de Madagascar, a presença francesa no Egito, né? Vai haver uma presença inglesa também ali. Então, a gente está falando de um universo que é um universo de trocas mercantis, de um campo que é de trocas também simbólicas, mas quando a gente observa o campo da arte, o que a gente vai ver não é troca, né? É uma comunicação que se dá, na verdade, em um sentido, a invenção deste Oriente
feita com modos de comunicação que são também ocidentais, que é da arte, né? Sobretudo da pintura. Então, vai haver toda uma cultura do artista que viaja, né? Quer dizer, isso é muito próprio do romantismo, esse artista lançado na paisagem, no mundo, um artista que é explorador, que se desloca para esses países e visita a Argélia, visita a Tunísia e tem contato com essas populações. Outros que vão criar imagens inspiradas nesse suposto Oriente de dentro do seu ateliê, sem nunca se deslocar verdadeiramente para esses países, né? E são artistas vinculados ao romantismo, assim como são artistas realistas, como são artistas impressionistas. Essa é uma tradição que se estende, a gente vai encontrar, inclusive, dentro do século XX, imagens que vão dialogar com esse imaginário, né? E aí eu quis começar com essa imagem do Delacroix, que é a morte de Sardanapalus, ou Sardanápolis. Alguém conhece essa pintura, né? Uma pintura bastante conhecida e que é um pouco a expressão do Delacroix no seu modo mais louco, né? Uma coisa furiosa, essa pintura, nessa intensidade de cores que ele vai aplicar, esses corpos que se acumulam, essas linhas, né, curvas que vão constituir o desenho dos corpos, que vão povoar a tela. E ela se relaciona a uma imagem, uma história, né, que é desse rei assírio que sofre uma derrota, né, e que a tradição vai dizer, então, que para não ser capturado e submetido aos vencedores, que ele se mata. E a gente vê aqui no Delacroix uma versão que vai um pouco além, né, em que ele não só se mata, mas ele acaba com tudo para que esse vencedor não possa gozar daquilo que ele possuía. E o que esse homem é capaz de possuir? Ele possuía enormes tesouros, ele possuía o seu palácio, assim como ele possuía cavalos e assim como ele possuía mulheres. Então ele manda matar o cavalo, matar as suas amantes, as concubinas, tacar fogo no palácio inteiro e ele morre também, né, junto com tudo que ele extermina, né? E ele é essa figura que está ali em cima, né, sobre essa cama, esse leito vermelho, né, que cria esse triângulo, né, que se abre para baixo da pintura e vem enquadrar esse casal aqui, né? Essa cama imensa, que tem essas cabeças de... Cadê o negocinho? Essas cabeças de elefante, né, para constituir os pés da cama, justamente para acentuar esse lugar, né, que é um lugar do passado, um lugar um pouco imaginário, mítico, mas também distante, né, essa cena que se passa no Oriente, né. Eu dei uma recortada aqui na imagem para ver se a gente conseguia ver um pouco mais de perto, né, tá um pouquinho mais borrada, mas para localizar, quer dizer, além de tudo aqui está em fúria, né? Menos o rei. Está deitado, acomodado nessa pose, que é uma pose associada justamente a esses personagens, né, orientais, e ele assiste a esse caos dessa posição no topo da pintura, onde ele tem este poder sobre a vida e a morte de outros e sobre a dele mesmo, né? A amante preferida já está morta, né? Já foi aqui estendida, né? Mas ainda assim uma figura graciosa, né? Muito sensual, deitada sobre a cama. E a gente vai ter esse personagem esses dois personagens, né? Que também constituem uma cena erótica, né? Por eles observados isoladamente, desse homem que vai matar essa mulher, né? Também é mostrada de corpo inteiro, nua. E também esse homem negro, que é uma figura que nos interessa bastante, que é essa figura de força, né? Ele é quase uma escultura dentro da pintura. Ele fica aqui, né? Nessa ponta aqui, segurando esse cavalo, e nós vamos observar essa outra figura negra que está aqui também. E aqui eu clareei um pouco a imagem, perde um pouco a fidelidade ao original, mas dá para a gente observar um pouco melhor essas formas, né? Ele aqui sobre essas ruínas
né? Quase nu também, a gente vê essa musculatura, por exemplo, do braço, que mostra essa força física, né? Essa potência desse homem que segura com uma mão o cavalo, enquanto ele introduz no peito do cavalo essa adaga para matá-lo, né? E quase ecoando essa cena que acontece aqui, logo em cima, vocês veem, né? Tem um certo paralelismo. Aparece esta figura negra, ela mesma se mata, que seria essa serva desta corte, desse rei, e que acaba com a própria vida, já que esse é o desejo desse servo, né? Essa é uma pintura bem interessante porque, na verdade, ela vai traduzir uma coisa que o Said fala, que não é só esse imaginário do Oriente que é inventado, né? Há também nessa relação uma projeção do Ocidente, da Europa, sobre esse Oriente, dos seus desejos mais profundos, dos seus medos mais profundos. Então, aqui nessa cena, a gente está vendo um sadismo, um masoquismo, essa ideia também que a gente vai ver em outras pinturas, da possibilidade de poder, né? Desse poder que é um poder masculino sobre as mulheres, né? Desse poder que vai ser uma metáfora do poder europeu sobre este Oriente, né? Então, o Oriente ele vai ser visto um pouco feminilizado, né? Como se ele tivesse disponível para ser penetrado, para ser abusado, para ser submetido por esse poder europeu. Então, essas imagens de representação desses países e desses territórios vão traduzir um pouco esse desejo, né, de tomar esses territórios virgens, no sentido de que não estão explorados ou não colonizados, e desfrutar deles, né, eles estariam ali disponíveis. Então, essas diferenças de gênero que a gente vai observar são diferenças que estão relacionadas a esse poder colonial, né? Que pode também, e aí no relacionamento com os homens dessa terra, assim como das mulheres, ter poder sobre eles porque não são tão inteligentes, não são tão racionais, não são seres tão complexos, né? Então, se qualificam para essa relação desigual de poder. Então, essa é uma representação interessante, que é um personagem que vai aparecer muitas vezes nessa tradição, que é o Bashi Bazuk. O termo está relacionado àquele que é sem cabeça, porque é um mercenário. É aquele soldado que não se insere numa estrutura, numa hierarquia de poder militar, regular, e que vai trabalhar e vai ser um saqueador, é aquele que tem uma reputação que o faz conhecido como extremamente violento e por isso também eficaz, e que vai estar relacionado a algumas tropas, né, do Império Otomano, mas sempre com autonomia. Então, esse soldado vai aparecer na pintura, mas ele vai aparecer pacificado. Ele vai parecer como se ele tivesse sido... É como se ele anunciasse uma violência latente, né, uma potência de violência, mas que está neutralizada pelo tratamento que esse artista europeu vai fazer dele, né? Então, nessa imagem do Charles Bargue, por exemplo, a gente vai ter... Bom, primeiro a pose, né? Ele é um jagunço, vem dizer para vocês. Essa perna cruzada, né? Modos, compostura. Não sei se era assim, tenho dúvidas. Essa capa, né? Coisa de seda, né? Completamente elegante, que ele está sentado em cima de um fogão, né? A gente vê até uma panelinha aqui do lado. E um sapato, não sei onde foi parar. E ele segurando aqui seus atributos, está sempre acompanhado dessas armas, dessas facas, dessas espadas, né, dessas adagas, mas como se ele nem encara o observador, né, esse pintor, como se ele não apresentasse uma ameaça efetiva. Ele interessa como um sujeito ornamental, né, ele interessa como um sujeito curioso, como aquele que é apresentado como se o pintor estivesse trazendo de fato
um dado real, né, para esse observador que está na Europa. Tem toda uma preocupação de acrescentar o maior número de elementos que possam ser característicos, um cenário também em que ele se enquadre, que traduza a veracidade da observação desse artista, né? Tem uma outra cena aqui que vai trazer isso também, que é do Gérôme, que é um artista dos mais prolíficos dentro dessa tradição orientalista, né? E que ele vai fazer café no Cairo. Então, seria uma cena no Egito em que esses bazouks estão ali se alimentando, tem um cantando e dançando, é um momento de lazer, um encontro amigável, batendo um papo. E a cena toda interessante porque traduz os costumes, né? Porque o fogão é diferente, a panela, a cesta, os acessórios, essa profusão de cores que se distribui nas peças do vestuário, né? E esses atributos de alteridade deste homem que é de outro território, que as roupas como um todo vão expressar, sobretudo os turbantes, que são o atributo mais frequente, né? Ele vai fazer essa imagem, o Gérôme também, né, desse homem que tem esse fenótipo do Oriente Médio, com esta arma em punho, essas facas atravessadas no peito, né, e ao mesmo tempo vai fazer esta imagem. Ambas produzidas em estúdio, em Paris. Então lá ele chama este modelo, que é um modelo negro, que ele vai vestir, paramentar, para fazer essa representação, numa relação quase paradoxal daquilo que é o mais construído para poder ser o mais autêntico e o mais verdadeiro, né? E dessa maneira a gente vai ter o prazer de observar esse chapéu, que é uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Que sobe nessa espiral de tecidos, padrões e de cores, e depois tem esses pingentes, né, que caem, que vão emoldurar o rosto, né, desse personagem também, criando todo esse colorido, vai introduzir esta arma, né? A gente vê uma parte desses outros armamentos, né, dessas armas brancas que ele vai carregar, tem cabos sofisticados de marfim, vai cobrir, vai vestir esse personagem com essa seda gloriosa, que acho que não dá para batalha. Eu acho que não dá. Estupenda, né? Com essas cores e as texturas e as nervuras, numa representação que fala mais sobre as habilidades desse pintor, né, do que sobre, de fato, uma representação que possa ser considerada documental, né? Agora, esse olhar do personagem é interessante, né? Tem um olhar que é meio de esguelha, né? Que olha para a gente meio, no mínimo, desconfiado, né? E que ele acrescenta como uma leitura, uma interpretação minha, mas que eu acho que diz um pouco sobre essa possibilidade de violência que acomoda e que acompanha esses personagens, mas que é sempre sutilmente sugerida, né? Para além dos armamentos, um pouco esse jeito de olhar esquivado, né? Sem ser diretamente, como quem reconhece a sua presença naquele momento, né? Quem está atento e não é exatamente amistoso, né? Então, essas são algumas possibilidades de representação de masculino, né? Desse masculino oriental que não tem nome também, né? Então, eu falei para vocês na última aula que eu achava interessante a brincadeira da gente olhar obras que não são retratos e vê-las como retratos, né? Quer dizer, isso aqui é um retrato ou não é um retrato? Quer dizer, não foi feito com essa intenção, porque o retrato ele quer emular as particularidades de um indivíduo, quer trazer o máximo de informação, ou a informação que se deseja, sobre a identidade de um homem ou de uma mulher, que localizem características que são psicológicas, que são da personalidade, ou que são do seu papel social, do seu papel no mundo, do seu ofício, do seu trabalho, dos seus relacionamentos, da sua origem. Então, aqui, na verdade, primeiro há o uso de um modelo para fazer uma representação, né? E segundo, não há identificação do indivíduo, a gente não sabe quem é esse homem negro, né? Então ele é uma espécie de suporte para uma outra identidade. Ao mesmo tempo, esse modelo existiu. Foi em algum momento uma pessoa que andou sobre a terra, que tinha esse rosto,
que em um dia, ou talvez em mais de um dia, andou de um lugar a outro, entrou no estúdio desse artista, sentou-se, vestiu-se, falou, não falou. É uma pessoa que tem uma existência concreta. Então, esse exercício de procurar dentro das pinturas estas existências concretas, eu acho que é um exercício interessante para quem vai olhar a história da arte em busca da imagem do negro, né? Aqui tinha posto um pouco em evidência justamente esse olhar, né? Então, esse tema da representação orientalista, né, ele vai ser, a gente está com foco na França, mas eu trouxe esse exemplo de um inglês, que é um inglês que vai fazer representações de paisagens, de cenas militares e de tipos também, que é o William Collins, que faz essa imagem interessantíssima desse homem norte-africano, né? É interessante porque ele tem essa preocupação e ele faz uma aquarela, né, que dá esse sentido de imediatez, né, da produção da imagem, com o cuidado de representar os pés descalços, esse desenho de calça, né, que também seria típico, esse contraste das cores que vão constituir essa vestimenta, a combinação do laranja, com outro tom de laranja da capa versus dessa peça de baixo, parece haver ali um colete, um cinto, mais um tom que está no chapeuzinho sobre a cabeça. Ele escolhe uma pose para essa representação também, né? Que é uma pose parece de conforto, é uma pose que parece de altivez também, né? E vai introduzir essa adaga, né, que está presa justamente no cinto, repetindo essa ideia desse potencial agressor ou desse homem que transita, porque essa identidade militar ou de combate ou do mercenário ou do soldado não está atribuída, né, no título e nenhuma outra identificação dessa imagem. É como se ela se mesclasse um pouco com a identidade deste homem, deste lugar, né? Então é um homem que é um homem ativo, é um homem que é um homem de características étnicas, é um homem que pode ser beligerante, enfim, mas que ao mesmo tempo está aqui submetido ao olhar desse que pinta, desse que o representa, né? Completamente disponível para ser representado. Então, esse é um exercício também interessante dessa relação, né? Agora, o tema de preferência dessa caracterização, né, dessa produção orientalista, um dos temas de preferência vai ser a representação do feminino, né? A representação das mulheres e das mulheres colocadas nesse contexto do que se chama de harém, e aí vem um conjunto de fantasias, né? O harém, a palavra, né, vem de haram, que é secreto, né, que é sagrado, e que vai designar esses aposentos, as partes da casa que são dedicadas à presença feminina, onde os homens que não eram da família não deveriam ter acesso. E o mito vai ser esse, né? O harém é aquele conjunto de inúmeras mulheres que estão ali disponíveis para usufruto dos homens. E, de fato, no Alcorão você tem essa prerrogativa de que um homem poderia ter até 4 esposas e infinitas concubinas. Agora, quem pode pagar? Pouquíssimos homens teriam condições de manter, de fato, um harém. E esse mito ele acaba ganhando uma dimensão que não corresponde à realidade, né? E que acrescenta essas mulheres de uma grande carga de mistério, né? E essas casas também, né? Então, o primeiro mito seria esse, desse harém numeroso, né? Que seria esse jardim das delícias, do sonho de qualquer homem. Imaginava-se, não sei dos aqui presentes, podemos escolher os depoimentos depois. Assim. E o outro sentido que seria o harém como esses aposentos domésticos, né? Esse lugar da casa onde essas mulheres ficariam
também submetidas, né, isoladas e submetidas a esse poder, a essas ordens, né, masculinas, né. Então, nesse sentido, essa pintura, que é Mulheres de Argel, ela é uma referência bastante importante, né, porque Delacroix vai fazê-la depois de visitar em 1832 o Marrocos. E quando ele chega lá, ele é convidado por um dignatário a visitar a casa dele e tem acesso justamente a essas dependências que seriam privadas. Ele pode ir 4 tardes e faz uma série de aquarelas que registram o que ele encontra. E é interessante porque ele vai dizer o seguinte: a mulher em seus aposentos, ocupada com suas crianças, fiando ou bordando tecidos esplêndidos. É mulher como eu imagino que ela deva ser. Oh. Ele vai dizer que é uma mulher como se ela tivesse saído de uma cena de Homero, sabe? Penélope, que fica os dias a fiar ali, trancada, esperando esse homem que vai chegar, né? Que é o Senhor, né? Que tem justamente o poder sobre este domicílio, né? Ela existe em função dele, né? Então, ele vai ter acesso, né, a essa casa, vai ficar absolutamente fascinado, né? Aqui está um exemplo de um dos estudos que ele faz, que dá para a gente ver bem como se relaciona, né, com a pintura. E na verdade, a gente sabe que essa especificamente era uma família judaica, era uma família, as famílias judaicas eram um pouco mais acessíveis, né? Esse veto do contato com os homens não era uma coisa estabelecida com a mesma força. Inclusive, a gente sabe os nomes dessas mulheres, né? 2 eram irmãs, uma é a Moni e a outra é a Zohar Ben Soltani, dessa família, né? E o que nos interessa em especial, né, nessa pintura? Essa mulher negra, né, que aparece aqui em primeiro plano, né, e a gente vai ver como ela se relaciona com muitas outras que são representadas nesse contexto da arte, né. Ela se diferencia das demais por uma porção de coisas, né. Nessa cena que o Delacroix vai criar, ele vai usar uma série de recursos, né, para a construção da composição. Um dos recursos é o uso de luz e de sombra, né? Ele vai jogar todo mundo para o primeiro plano, aqui pertinho da gente, criar essa zona escura no final, vai cobrir parte do rosto e o rosto inteiro dessa outra mulher com sombras para acrescentar essa atmosfera de mistério e vai fazer uma sobreposição de cores e de texturas, né? Para criar essa atmosfera, seria a do lugar, né? Então, os tecidos com essas aplicações de brocado, com transparências, né, que são ao mesmo tempo insinuantes, né, e que dão esse sentido dessa riqueza também. E que são esses tecidos todos que a gente vê nos tapetes, nas roupas, né, nesses lenços que adornam as cabeças, que também são típicos, são lenços quadrados que se cortam em triângulos para se fazer essas amarrações, né, que são diferentes da vestimenta que acompanha essa mulher, né? Que são tecidos mais simples, sem essas aplicações, elas estão adornadas, né? Então tem anelzinho, tem tornozeleira, a mulher negra também, mas não com objetos de ouro. Os dela são objetos prateados, a gente tem um anel, tem aqui um bracelete, ela carrega também um brinco, como é de hábito na representação das mulheres negras. E além dessa representação diferente do padrão de vestimenta que denota um status diferente, a gente vai ver uma outra diferença que é a da ação. Então, dentro desse ambiente em que essas mulheres estão todas lânguidas, né, inertes, como se vai representar com frequência nessas cenas orientais, a realidade feminina, ela é o elemento de ação. O nosso olhar pode caminhar da esquerda para a direita, porque essa é a figura que está mais à frente na pintura, né? No mesmo sentido em que essa mulher negra se desloca, faz um gesto, possivelmente porque ela foi responsável por trazer aqui esses objetos que a gente vê no centro da pintura. Tem aqui este forninho, que é um forninho para colocar incenso, tem esse narguilé,
que uma das mulheres segura, né, e que ajuda a trazer para a pintura essa dimensão que é sensorial, né? Outros sentidos são chamados. Então, além das cores, além das texturas, além dessa luminosidade que é dentro do ambiente, a gente tem os aromas desse incenso. A gente tem essa sensação meio narcotizante, né? Ou a gente observa nessas feições dessas mulheres o testemunho desse uso também do fumo que está sendo ali inalado, né? Então ela talvez tenha depositado esses objetos aí, talvez ela esteja só depois de introduzir esse estranho que observa a cena, da onde a gente olha, tenha introduzido, permitido que ele chegasse até esse ambiente, depois ela se vai, né? E nós estamos aqui no lugar do pintor, né? E nenhuma delas se incomoda com a nossa presença. A que tinha deixado o chinelinho lá no chão, está descalça, o mundo está muito à vontade, não tem ninguém se recompondo, não tem ninguém se escondendo, não tem ninguém evitando. Então, é um pouco esse privilégio que o pintor quer registrar deste contato, né? Dessa inserção nesse outro mundo, né? E ele vai fazer essa pintura e vai fazer essa outra também. E ela é interessante para o nosso propósito, porque essa também traz uma personagem negra que quase some, né, nessa versão. A gente já não vê mais praticamente o rosto, ela vira quase uma coluna dentro dessa casa, ela está puxando a cortina, né, na anterior ela segurava, fazia um gesto com a mão esquerda, aqui com a mão direita ela afasta a cortina como que para ser quem revela, quem desvela esse ambiente, estas mulheres, né? Aqui representadas num ambiente que tem menos luz, que parece mais misterioso ainda, né? Esse isolamento, você não vê nada do que acontece fora, né? Talvez até solitário, né? Dentro dessa ideia desse isolamento da vida dessas mulheres, talvez haja também um pouco esse sentido, né? Essa é uma pintura um pouco mais melancólica do que a versão anterior, né? E o Baudelaire vai ter uma frase bonita para falar, né, sobre essa pintura. Na verdade, sobre a outra versão, ele diz: é um pequeno poema de interior, cheio de descanso e silêncio. Então, essa construção de feminino vai ser muito valiosa, né, para esses pintores. E a gente vai ver como é quase como se ela não pudesse existir sem a presença dessas personagens negras, né, que têm esses papéis secundários e que dentro de uma economia de poder e de submissão, se essa mulher é aquela que depende dessa autoridade masculina, essa mulher negra estaria ainda num outro patamar, né, de quem responde, de quem serve a essa que é esposa, parente, amante, enfim, concubina, né? Então, eu queria trazer agora só para a gente ver um pouco essa comparação das duas construções, né? E trazer um outro Gérôme, que é um espetáculo, né? De fato, é uma obra que nos fala muito dessa dimensão simbólica de poder que se estabelece. Essa é uma cena que mostra um mercado de escravos. Então, nós temos o vendedor, né, quem está comercializando os escravos aqui, dessa mulher que é a escrava que está à venda completamente nua. A gente vê as vestes dela dispostas aqui no chão, e ele segura o tecido que possivelmente cobriria sua cabeça, como a gente vê as mulheres atrás, né, muçulmanas com as cabeças cobertas, né? Então esse homem sem rosto, né, com o rosto coberto, se aproxima e está examinando essa mercadoria para ver se é do seu interesse adquiri-la, e introduz os dedos dentro da boca dessa escrava, né? E vai ser interessante como essas cenas desse tipo se reproduzem na história da arte, desse corpo que é disponível, e é disponível. É engraçado que em algumas imagens as mulheres não cobrem o corpo quando estão envergonhadas, elas cobrem o rosto, porque haveria uma certa vergonha moral, mas como se o corpo de fato tivesse disponível, né? Porque é um corpo mais puro, né? Um corpo o que fazer, né? Um corpo que é para isso, né? É um corpo que está ali, disponível. Então,
O Gérôme vai fazer essa pintura vale falar de aqui são circuitos de tráfico de escravos no mundo árabe, que é um assunto menos familiar para a gente, mas que existiam em quantidades numerosas. Esses deslocamentos de indivíduo aconteciam, né, de maneira violenta entre países árabes, países do interior da África, do norte da África, com rotas que atravessavam o Saara, com rotas marítimas, enfim. Então, essa presença desses indivíduos negros nas representações orientalistas, assim como nas representações europeias, como a gente viu na semana passada, tem todo um trânsito de escravos que é importante a gente assinalar, né? Agora, essa apropriação, essa dinâmica de poder, né, sobre este corpo masculino que é feminino, né, que quer dizer, é bacana, né, para um francês pensar, nossa, mas como eles são bárbaros, veja só, é escravidão, hein? Veja só um mercado desse, essa falta de moral, né? Quer dizer, se põe essas representações para estabelecer essa situação de julgamento, mas que são, na verdade, uma extensão de desejos outros que estão no imaginário europeu, no imaginário francês, do período, né? Quer dizer, o Gérôme vai escolher para fazer uma representação esse mito do Pigmalião e da Galateia, que é essa mulher que ele esculpe e ela ganha vida. Quer dizer, mulher, quem pensava que era Amélia, que era mulher de verdade, é aquela de verdade que você faz a partir de formas ideais. E por uma ação do divino, tem ali, né, o Pidinho voando, ela ganha vida e vem para o seu mundo e já chega, obviamente, enamorada de você, né? Então, essa é uma outra imagem, né, que vai falar um pouco também dessa relação modelo-artista como uma relação dessa disponibilidade deste corpo outro, que é um corpo feminino, que fica à disposição no contexto dos ateliês para observação, para, de certo modo, para manipulação e para representação destes homens, né? Aqui é o próprio Gérôme, que era, além de pintor, também escultor, que vai representar o processo dele de criação dessa escultura, né, que é a Tanagra, né? Então, são parênteses para a gente localizar como essas questões que estão vinculadas a uma história da cultura que observa gênero e esses relacionamentos também está presente aqui, né? Não tem como falar do orientalismo sem falar do Ingres, que é o artista que não viajou, que viu tudo dentro da sua própria cabeça antes de criar cenas como essa, né? Essa é uma pintura já madura, né, do Ingres maduro. A sua pintura também mais erótica, né? Ele vai fazer um exemplo sensacional para a gente ver como essa alteridade vem acompanhada de uma ideia sexualizada, né? Ele vai inserir essa mãozinha aqui que você não sabe se é a mãozinha da própria moça, se é a mãozinha da outra moça, né? Então essa profusão, né, de carnes e de poses dentro desse harém que ele vai imaginar, né? E que vai introduzir aqui uma personagem negra também, né? Que ampliadinha fica assim, mais ou menos. Então, é quase como se ela fosse atributo de poder das demais, né? E ela aqui tem uma função, né, de tocar esse instrumento e, de acordo com essa música, essa outra mulher aqui dança, né? Peraí, deixa eu ver se eu esqueci uma coisa. Engraçado também a gente observar que tanto nessa obra do Ingres como naquela escrava que a gente viu no mercado, a gente vai observar essa lisura das peles, né? Que é um jeito de você neutralizar esse nu da sua carga erótica, né? É um corpo, mas não é bem um corpo. É como se a gente
pudesse, assim como foi sublimada a violência do guerreiro mercenário, se sublima também essa observação desse corpo nu, né? Tem uma autora que é a Linda Nochlin, que ela vai dizer que nas obras do Gérôme faltam duas coisas: história e arte. Só. Mas ela vai dizer que falta história porque, nesse momento, tem uma porção de coisas acontecendo nesse norte da África e no Oriente Médio, né? Você tem um Império Otomano que quer se modernizar e que busca também o diálogo com os europeus. Você tem o interesse de grandes potências, né, da Inglaterra, da França, da Alemanha também, sobre estes territórios. Você tem, por exemplo, na década de 60, em 1863, a abertura de um banco francês, né, que vai funcionar na Turquia, de escolas francesas para disseminar a cultura francesa também no Oriente Médio. Você vai ter ferrovias sendo abertas por investidores franceses que têm interesses comerciais na região. Nada disso se escolhe representar. Se escolhe representar aquilo que convém. Então, nesse sentido, faltaria a história, né? São poucas ou não tão numerosas as representações dos conflitos sangrentos, né, que ocorriam entre povos da região e entre europeus e pessoas da região. E faltaria arte, porque olhando uma pintura dessa, você não vê pincelada, mesmo olhando de perto. É uma ação do pintor de apagar esse contato dele com a tela, justamente para tentar imprimir uma maior veracidade, né, a essa imagem, que estaria, assim, de certo modo, purificada, né? Aí nós vamos ter essa que é a grande piscina de Bruce como uma pintura que vai estar dentro dessa família aí dos haréns, essas que são relacionadas a banho, e onde as personagens negras vão ter um papel bastante importante, bastante proeminente, né? Então aqui a gente tem essa cena retratada de maneira ampla, né? Um espaço aberto dessa piscina gigantesca, com essa coletividade de mulheres presentes, esses raios de luz que vêm banhar muito intensamente esses corpos, de modo que eles sejam completamente visíveis, né? E são muito disponíveis ao olhar do observador, né? E a gente vê narguilés, a gente vê mulheres um pouco cobertas com toalhas, a gente vê essas sandalinhas, né? Que são os nalins, esses sapatinhos de madeira, porque o chão ficava muito quente, porque também para proteger o pé do contato com o sabão, com essa água suja que tinha por ali. E a gente vai observar a presença de duas mulheres negras, né? Uma que está colocada lá atrás, né, de vermelho, né, com turbante vermelho, e essa que acompanha a protagonista da pintura, né, e que a cinge pela cintura, né. Então é interessante essa intenção do pintor de estabelecer a brancura da pele de uma pelo negro da pele da outra, né, de colocar as duas também em contato físico, porque parece ser uma espécie de ponto de apoio, mas que vai estar muito presente nas representações quando a mulher negra está e quando as mulheres estão juntas nessa situação do harém ou do banho, trazendo para as pinturas uma certa carga erótica também, né? Que pressupõe esse contato. Então, além dessa imagem do Gérôme, a gente vai ter essa outra imagem, que é do Debats-Ponsan, que é a massagem. E que é interessante porque, na verdade, essa mulher poderia ser uma mulher europeia, se a gente observa o tom da pele. Não há uma intenção de caracterizá-la necessariamente como uma mulher de origem árabe ou do Oriente Médio, né? Mas temos aqui nós, pessoas do século XIX, plena liberdade para contemplar este nu, na verdade é um nu e meio, né? Porque essa mulher não é uma mulher que está no tempo contemporâneo, né? Tem uma distinção interessante que a gente pode comentar, que é essa diferença entre nude, né, de nu, e naked. O nude vai ser uma tradição dentro da pintura, que é a tradição de representar o nu, né, sobretudo o nu feminino,
está sempre vinculado à representação de um corpo que é um corpo que está em outro lugar. Ele pode estar na mitologia, portanto, no mundo que é fantasioso, ou ele pode estar numa terra distante. Aí eu posso olhar à vontade. Se esse mesmo corpo for representado numa cena contemporânea, ele gera outro tipo de recepção, outro tipo de proibição, porque daí é quase como se o erótico é um pouco mais até do que o erótico que vira pornográfico, né? Porque o que é o pornográfico, né, Tânia? É o erótico dos outros, né? Mas é um pouco como se você infringisse uma regra do pudor, né? Então, você precisa sublimar o nu. E o nu se sublima por estes afastamentos, por estas operações. Então, aqui, essa ambientação que os azulejos, né, orientais ajudam a gente a localizar onde essas mulheres estão, e mais do que isso, a presença da mulher negra interagindo com a mulher branca, nos traz justamente, nos situa essa imagem como estando nesse mundo que é o mundo dos outros, que é distante, que é do Oriente, é de uma gente que também, assim, moralmente, são outra coisa, não é? Esses corpos não são os meus, não são os nossos, né? Então, isso ajuda a legitimar. E aí, o que o pintor vai fazer? Ele vai exibir no corpo da negra o que não se pode ver no corpo da branca, porque ela está de bruços, né? Então, podemos compor, como Picasso fará depois, essa imagem a partir dos seus fragmentos, né? E vai sugerir essa cena, que é uma cena de toque, né? Entre as duas mulheres, uma que cuida da outra, que tem acesso ao corpo da outra, que existe para cuidar e para servir a esta outra, né? Então, nessas cenas, esse feminino, que é um feminino que se quer belo, né? Como o feminino deve ser, ele não cabe à mulher negra, né? A mulher negra entra quase como para funcionar por contraste. Então, se uma é negra, a outra é branca, assim como se uma é bela, a outra é negra. Então, ela serve para acentuar, trazer atenção para a beleza da mulher. Quer dizer, nós estamos aqui chamando de branca, mas que seria essa mulher dentro desse contexto oriental, né? E aí essa é uma imagem interessante também, que é uma... Ai, gente, eu troquei a legenda. Essa é uma... Depois eu trago a informação certa para vocês, eu repeti no slide. Essa é uma imagem que vai traduzir essa ideia dessa diferença de hierarquia entre as mulheres negras e que se acentua justamente pela inserção desse nalim, desse sapatinho aí, dessa sandália. Porque além de ter essa função de proteção do calor do chão, etc., ele também variava em altura para criar distinções entre as mulheres de uma determinada comunidade. E aquelas que tinham maior status usariam os sapatos que são mais altos. Então aqui o pintor vai fazer isso, ele vai criar essa distinção hierárquica também em relação a essa mulher branca, né? Essa mulher negra, né? Então, a gente vai ter essa exibição total do corpo da mulher, a gente vai ter essa ambientação com todos os acentos de exoticidade que o pintor consegue agrupar, pele de tigre, vitral, azulejos, tapeçaria, e esse branco que vai reforçar a cor, quase que se unifica com a cor da pele da mulher, né, esse tecido, e ao mesmo tempo acentua a cor da pele negra da serva, né, da escrava que a atende, né. Então, essa tensão cromática, porque veja, nós estamos olhando todas essas obras a partir de hoje. Então, tem coisas que a gente vê que podiam estar na intenção, podiam não estar. Para começar, a gente já está criando uma subversão ao olhar essas obras, porque a gente está pondo foco no que não era o foco central, que são justamente essas mulheres que têm papéis secundários, né? Então, parte da nossa leitura é uma leitura que ela só é possível no tempo presente. Mas então é interessante trazer uma informação como essa, que é de como essas diferenças de cor de pele eram extremamente significativas para os artistas da época, assim como para a ciência da época também.
Então, essa daqui é uma tabela de cor de pele, né, um sistema de pele, são instruções gerais para os pesquisadores antropológicos que devem ser seguidas, né? Então, isso vai ser publicado em 1864 pela Sociedade Etnológica de Paris. O nome da publicação é Instruções Gerais para os pesquisadores, né, de antropologia, dessa ciência que está surgindo, que está nascendo, para quando em viagem e quando eles forem descrever os povos que eles estão encontrando, as pessoas que eles estão observando, para que eles se remetam a essa tabela e identifiquem com exatidão qual é a cor de pele que cada um possui. Então, era só ir lá no numerinho e marcar qual a cor que se aproxima da pele dos indivíduos. Quer dizer, então não é aleatória essa adoção e essa atenção para essas distinções de cor que a gente vai observar nas obras, porque é algo que está na cultura do momento, que é algo que ganha significação. Nesse momento de expansão colonialista, de observação do outro, de conhecimento do outro, de catalogar o outro, né, essas distinções de cor de pele vão ser muito, muito importantes. E, no entanto, elas não vão se traduzir da mesma maneira na cor de pele das mulheres que são as servidas. Elas não vão se traduzir com variações dentro daquela tabela entre as belas que povoam essas pinturas. Mas, certamente, são um dado importante para a ciência do período, não só cor de pele, como cor de olhos também, né? Com essa variação de castanhos, de caramelos, de azuis. Esse olho amarelo, eu fiquei bem preocupada com a pessoa, porque não sei qual seria o quadro. Enfim. Daí, vejam vocês que eu estou aqui preparando essa aula com o maior amor no meu coração, procurando as imagens que pudessem ser as mais expressivas de toda essa coisa que eu estou querendo falar para vocês. E daí eu encontro essa imagem. Eu falei, daí eu não falo mais nada. Porque é uma imagem tão interessante, é um pintor que não é um pintor tão expressivo como é o Gérôme, por exemplo, para a produção orientalista. Ele trabalha o Molignon, né, Leopold de Molignon. Ele trabalha com decoração também, enfim. Mas ele vai criar uma imagem que é a exata tradução das coisas que a gente está observando, né, sobre o que é o papel dessa mulher negra. Algumas coisas a gente vai já ter visto lá naquele Delacroix, né, das mulheres marroquinas lá, né? Por exemplo, a diferença de vestuário entre as duas mulheres. Esta toda trabalhada em brocados, em texturas, né, em detalhes. A própria diferença que a gente vê desse lenço que uma leva à cabeça, né, com esse acetinado e esses efeitos de aplicação e termina num pingente que se estende por trás das costas, e a simplicidade do pano branco, muito comum na representação de escravas e de mulheres africanas, que vai aparecer na segunda personagem, né? Na verdade, essa roupa, ao invés de ter essa construção de costura como da mulher da esquerda, ela vai ser uma roupa à moda africana, feita com essas amarrações e num tecido, obviamente, mais simples. Então, aqui, os status, os padrões, as origens já são insinuados, né, a partir desses elementos. Além disso, nós temos este espelho. Então, essa mulher vai se observar, né, vai constatar a sua própria beleza. E esse espelho é seguro por essa mulher negra, que para colocar o espelho, certamente por isso, na posição mais ideal de observação, ela vai se curvar, né? Então, as duas mulheres que têm a mesma estatura se diferenciam a partir dessa postura que a mulher negra assume para segurar esse espelho, e o seu rosto desaparece. O seu rosto está atrás, o rosto desta mulher da esquerda aparece duas vezes, né? Uma vez e meia. Aparece o seu rosto e o seu reflexo, e o rosto da mulher negra fica oculto, quase como se ele devesse, de fato, dar espaço para esta beleza que se manifesta, que é visível e que é reconhecível, né? Então, essa é uma imagem do Museu d'Orsay que eu fiquei muito contente de encontrar. Achei bem expressiva desses princípios que estão regendo esses padrões de representação. Assim como Chaucerriot, que me faz uma aberração dessa,
em 1849, e ele vai fazer essa pintura, que é um banho no serralho. O serralho é o palácio, né, justamente do sultão, e ele vai introduzir na pintura 3 mulheres. A primeira, que é essa representada à moda de Vênus, né, essa beleza à beira dessa piscina. Então ela acabou de tomar o banho e vai estar sendo seca pela mulher negra, e a outra mulher prepara justamente suas roupas, né, para que ela possa se vestir e se adornar. Essa mulher aparece completamente nua, encarando esse observador, desenvolta, segura da sua beleza. A segunda mulher, nenhuma das duas, na verdade, que a ladeiam, tem a mesma silhueta. Já são outros corpos, com outro volume, com outro desenho, né? Com roupas que também não são roupas nobres ou que chamem atenção, enfim. E ele vai fazer uma mulher que parece um pouco distraída nos seus afazeres e uma outra que eu não consigo dizer para vocês porque ela não tem rosto. Porque ele cria uma mancha para substituir o que seriam as feições humanas dessa mulher negra, que serve justamente a essa mulher que é bela, né? Interessante que ele a coloque nessa, ele cria uma escadinha, né? Ele vai criar essas 3 posições em altura, se a gente considera a verticalidade da pintura, e vai colocar a cabeça da mulher negra numa posição similar ou equivalente à dessa mulher que nos olha com tanta altivez, né? Justamente para que essa comparação seja facilitada e que a gente possa concluir sobre a beleza e a falta dela, né? A beleza e a sua ausência no rosto dessa mulher negra, né? Chocante. Também achei. Daí nós vamos para Olímpia. Tem a ver, né, gente? Já. O que vai ser a Olímpia, né? A Olímpia é o tema do nu. A Olímpia é o tema da mulher bela e da sua serva. A Olímpia é o tema dessa Vênus, né? Só que aqui uma Vênus mundana, uma Vênus terrena, terrestre, né? A Olímpia vai ser uma continuidade dessas tradições, mas situadas em outro lugar. É uma pintura que, na verdade, retoma essa iconografia, da representação de Vênus, e o exemplo cujo paralelo é o mais óbvio é a Vênus de Urbino do Tiziano. Vai ser essa mulher lindíssima, né? Que é esposa, na verdade, do Duque de Urbino, mas é Vênus também. Essa mistura, né, de uma beleza possível na Terra que ele faz em homenagem a essa mulher, e ao mesmo tempo traz aqui os indícios dos seus deveres como esposa, né? São os deveres deste amor, de devoção a este homem, das obrigações maritais que essa mulher lhe deve, da fidelidade, que está representada também pelo cachorrinho. Ali tem uma criança mexendo no baú, observada por uma mulher adulta, quer dizer, tem um pouco essa ideia do serviço a esta mulher, mas a ideia também da maternidade, tudo isso para compor essa mulher que é uma mulher ideal. E que, por sua vez, é uma imagem herdada do Giorgione, né, que foi mestre do Tiziano e que faz essa Vênus adormecida, né, que se funde praticamente com a paisagem, né, e a pose também é muito semelhante. Quer dizer, o Manet ele vai estar dialogando com a tradição. Mas ele tira essa mulher desse universo mitológico, ele tira essa mulher desse universo oriental e ele coloca esta mulher em Paris como uma prostituta na vida contemporânea, né? Quer dizer, ela se chama Olímpia, a personagem, mas a mulher era Mère, que era uma pintora, né? E que chegou a expor suas obras. Então, é importante a gente questionar as identidades que nos são apresentadas, né? Não só dos personagens negros, das mulheres também.
E esta mulher que aparece ao lado dela também é uma mulher que existia na vida real, que se chama Laura, e a gente vai ver algumas imagens dela daqui a pouco, né? E o que o Manet vai fazer? Ele vai construir essa composição com uma preocupação absoluta para as cores. Então, esses brancos alvíssimos que vão compor a cama, os lençóis, as fronhas, vão criar um leve contraste com a pele beijinha dessa mulher nua e com esse perolado do chale sobre o qual ela se deita, né? Vai repetir o branco no papel que envolve as flores, em algumas das flores do buquê, vai colocar um rosa muito claro na roupa da Laura e criar um contraste com os fundos escuros, né? Este verde e o papel de parede marrom. E esse preto, que é a presença que substitui o cachorrinho da pintura do Tiziano e que é uma referência ao sexo da mulher, que ela encobre com uma das mãos, né? Então, como sabemos, essa é uma pintura que tem uma reação forte e negativa na sua época, porque ela é considerada uma indecência por trazer esta mulher. De novo, ela não está nua, ela está pelada, né? Já que ela está aqui presente nesse tempo de hoje. E é interessante que ele tenha feito essa introdução da personagem negra, né, a serviço. E é interessante como na literatura da época você vai ter uma série de romances em que entra uma personagem negra, pode ser uma criança que vai levar uma bebida para alguém, para anunciar que aquelas duas pessoas vão transar. Então essa presença da mulher negra e do personagem negro, de modo geral, é quase um sinônimo, um anúncio de sexualidade, né, de erotismo, como é nessa pintura também, né? Eu queria trazer mais um exemplo de relacionamento com a Olímpia antes da gente seguir. Então, pedir aqui um breve parênteses. O Rembrandt faz essa gravura, que é chamada de a négresse, né, reclinada, negra reclinada, um nu feminino reclinado, e tem uma vasta discussão na historiografia se é uma mulher branca no escuro ou se é uma mulher negra. É uma mulher negra, tá? Vou contar para vocês, vou revelar. Falei com Rembrandt. Não acho que tenha dúvidas, é uma obra de uma complexidade do ponto de vista da fatura, né? Para criar quase um exercício de descoberta de como representar a pele negra na gravura, que é um exercício que o Dürer vai fazer, que o Rembrandt vai fazer, né? E que dialoga também com essa tradição dos corpos belos deitados, né? O Rembrandt fez outras representações com modelos negros, nada impede que ele tenha feito essa representação também, mas não tem rosto, né? Quer dizer, são as costas que se oferecem para a nossa visão e essa identidade do indivíduo se dá pelo desenho desse corpo, do corpo feminino, né? Pela cor da pele também, mas não pelo rosto, né? Muito bem. Aí temos Laurinha. O Manet visitou o Brasil muito antes de fazer esta pintura. Tem quem acha que Laura é baiana, eu não sei. Duvido. Mas ele faz um comentário sobre as mulheres que ele encontra aqui. Ele diz assim, ele escreve uma carta para a mãe, né, o Manet, sobre o Brasil. Neste país, todos os negros são escravos. As negras são geralmente feias. Vi, contudo, algumas bastante bonitas. Vestem-se com muito apuro. Umas trazem turbantes, outras arranjam artisticamente seus cabelos encarapinhados e quase todas usam saiotes enfeitados com imensos babados. Interessante ver essa observação que ele faz das mulheres negras que ele encontra pelas ruas do Rio de Janeiro, né? Ele vai fazer um retrato da Laura, além da representação que ele faz dentro da Olímpia, que é essa pintura de 63 também, né? É claro que o uso do turbante, o desenho dessa gola, a presença do ouro no pescoço, nos leva a pensar nas baianas brasileiras, né? Não há ainda nenhuma evidência que comprove haver exatamente esse paralelo. De todo modo, ele escreve que considerava essa mulher uma negra muito bonita, né?
e ele vai fazer essa representação dela dentro da pintura, com esse brinco enorme vermelho, né, com esse lenço que se amarra na cabeça um pouco recuado, dá a ver um pouco o cabelo, com essa expressão de atenção e observação da Olímpia, com esse brilho, né, sobre os lábios. É uma imagem bastante encantadora. E eu vou tomar a liberdade de também fazer um breve parêntese só para aproximar esse retrato que ele faz da Laura com essa imagem que eu acho que não tem doçura igual no olhar de uma personagem negra na história da arte, como o Manet coloca nesta negra. O único paralelo possível deve ser a Catarina Moura, que o Dürer vai fazer em 1521, quando representa essa mulher que trabalhava na casa de um português, que era comerciante, aparentemente inclusive de escravos, né? Eu acho que são duas imagens que se encontram, né? Que a gente pode fazer com que elas se encontrem aí nesse contexto da história da arte, né? Fecha parênteses. Então, quando eu digo que há essa associação de sexualidade com o negro, sobretudo com a mulher negra, eu estou falando da literatura, eu estou falando dessas pinturas orientalistas que a gente viu, mas eu também estou falando de como a ciência do século XIX está observando as mulheres negras, né? E aí queria contar de uma pessoa. O Conde de Buffon era um naturalista famosíssimo na França. Ele vai está produzindo aí no comecinho do século XVIII. E para vocês verem que ele não era absolutamente um lunático falando bobagens, ele é uma pessoa que vai ser um precursor do Darwin e que vai achar necessário explicar como se dá a evolução da Terra sem que a gente tenha que contar apenas com a Bíblia. Natural, importante hoje em dia, inclusive, esse pensamento, me parece, né? Ele acreditava que o apetite das mulheres negras, que seriam extremamente lascivas, era tal que as levava a copular com macacos. Para ele, branco e negro se encontravam em polos opostos, tanto numa classificação de sexualidade como também de beleza. As mulheres negras seriam mais primitivas e mais sexualizadas. Essa é uma visão que adentra o século XIX. A gente vai ter dentro do campo das ciências médicas, o Virey, que diz que essa voluptuosidade, que é extremamente desenvolvida no caso das mulheres negras, não é conhecido nas mulheres que vivem no clima europeu, né? Quer dizer, o próprio Buffon já achava que éramos, de fato, apesar dele buscar essa certa autonomia da ciência com relação à tradição religiosa e à Bíblia, ele dizia que todos os seres humanos eram filhos de Adão e Eva, portanto caucasianos, e que as outras raças seriam produzidas por degeneração. Alguma coisa deu errado, viramos negros, né? Então tinha um pouco essa visão dessas raças que são degeneradas, né? E aí no 19, o que vai acontecer é essa visão de que as mulheres negras têm órgãos sexuais que apresentam deformidades ou anormalidades e que isso se relaciona com a sua sexualidade também seria anormal ou mais desenvolvida. E aí, hoje já se fala bastante, né, da Sarah Baartman, né, ou da Venus Hottentote, que é essa mulher que vivia nessa região de hoje é a África do Sul, junto com outras, ela não foi a única, é levada para a Europa para ser exibida, né, mostrada como um espécimen raro e que apresentaria não só o que era visto como uma deformação, que são as nádegas protuberantes, mas também os lábios, o seu sexo seria muito desenvolvido e que isso recebia uma enorme atenção na Europa e era um exemplo dessa degenerescência sexual das mulheres negras, né? Então tem uma miríade de imagens que são produzidas a partir dela. Ela é uma mulher que, na verdade, morre com 25 anos. Se faz um molde do corpo dela, que faz parte do acervo de ciências naturais e que pode ser visto, tem imagens na internet. Se disseca o corpo dela, se separam os órgãos sexuais, que podem, então, ser vistos também no contexto desse museu. Quer dizer, é um ser humano feminino cuja identidade é reduzida à sexualidade e uma sexualidade desviante, né? Tem um filme também, né,
sobre ela, tem uma bibliografia interessante, né? Essa é uma gravura interessante, né? Mostrando um pouco essa situação de observação. Ela não gostava que observassem os seus genitais, insistia, nunca se permitiu ver, nesses contextos de exibição completamente nua, usava esse aventalzinho, né? Tem uma história de vida toda muito triste, enfim. Depois se perde um pouco o interesse nela, ela trabalha como prostituta, morre muito doente muito cedo, né? Mas é um pouco essa observação, né, desse corpo que não é um todo, que não é uma pessoa, mas que são partes que geram interesse, né? Então, uma outra, dentro desse léxico, né, desse vocabulário que vai associar esta negra como presença sexualizante, né, a fotografia vai usar também desse recurso. Aqui a gente tem o Félix Moulin, que cria uma imagem que é muito interessante, né, porque tem lá a bendita da odalisca, muito sexy, né, com a mãozinha no canto da boca, nua, envolta neste véu, e parece muito satisfeita com esta condição, né? Essa imagem que está sendo criada aqui e que em tudo contrasta com a mulher negra, né? Que parece que tem outra postura corporal, que tem um certo alinhamento ao que está acontecendo, que parece desconfortável na posição onde está, e esse entrelaçamento de pernas, né? Que também acrescenta esse sentido erótico para esse encontro e essa junção dessas duas mulheres sobre esse divã coberto de peles de leopardo, né? Pensando ainda nesse universo, a gente está num universo que, indo e voltando um pouco para a Olímpia, né? E para as obras orientalistas. Então, pensando ainda na Olímpia, a gente vai ter essa espécie de paródia que o Picasso vai fazer. E aí o que ele faz? Ele tira a mulher branca e deixa só a mulher negra, representada aqui com um corpo que difere em tudo do corpo da Olímpia, pelos volumes, né, o tamanho das coxas, dos seios, uma mulher que não esconde o próprio sexo, como a Olivia faz ao apoiar a mão sobre a pubis, né? Sobre a cama tem um cachorrinho, tem um gatinho, tem esses dois homens, o próprio Picasso, né, do lado de cá, dentro da representação, ao invés das flores que são ofertadas na Olímpia, essas frutas, né, podem ser desfrutadas justamente, e ela que, de um modo interessante, não interage, né, com nenhum dos dois homens que estão presentes. Paródia de Olímpia com Junier e Picasso, uma obra de 1902. E eu trouxe uma outra obra que eu não sei o que dizer sobre ela, mas eu acho ela absolutamente fascinante, né? Que é essa pintura do Félix Vallotton, que é um pintor ligado aos nabis. Então essa é uma obra de 1913 que vem carregada de uma atmosfera que é um pouco fantasiosa, né? Quase pode ser vista, pelo menos dessa maneira, e que dialoga com a Olímpia também, mas de um outro lugar, né? E aí eu encontro muitas interpretações, né, que vão supor que essas mulheres são amantes, que vão dizer do significado de uma delas estar dormindo, ser observado pela outra, que casualmente, né, tem esse cigarro na boca e a observa, dessa manutenção de dados iconográficos, né, como esses atributos africanos, né, ou de alteridade da mulher negra, como a roupa, o adereço sobre a cabeça. Eu não sei o que dizer sobre essa pintura, mas tomara que alguém dessa sala um dia pesquise, diga outras coisas, ou depois, na hora das perguntas, se vocês quiserem voltar para ela, porque eu acho que ela é hipnotizante, assim, muito interessante. Assim como acho essa aqui também, que é uma releitura, não sei se alguém aqui da sala já conhece, que é do Larry Rivers, que é um americano que vai fazer uma obra que em inglês o título é I Like Olympia in Blackface. E as traduções vão variar, né? Eu gosto da Olímpia de rosto negro, enfim. Em que ele é um artista, o Larry Rivers, que ele vem antes do pop, é muito admirado pelo Andy Warhol. É um artista branco, mas tem um crítico negro que vai dizer que ele tem empatia
pelo modo como a representação negra vai acontecer na história da arte. E quando ele faz essa subversão dentro dessa pintura, é desse lugar que ele parte. Então, o que ele vai fazer? Ele vai... Tudo bem até aí, gente? Vou beber água. Ele vai fazer essas duas camadas, o que faz com que essas mulheres se multipliquem dentro da pintura, né? Tem até uma comparação que diz que é como se ele criasse um pequeno harém ali, né? Ao multiplicá-las. Mantendo a mesma construção, né, da Olímpia branca e da empregada negra no plano de trás, e invertendo na frente, criando uma Olímpia negra servida por uma mulher branca que porta as flores, né? Ele vai fazer isso numa construção tridimensional, isso na década de 70, então isso depois ou durante um período que os Estados Unidos estão pegando fogo, né? Pelas discussões e tensões raciais, etc., né? Direitos civis e tudo isso. E ele vai fazer uma coisa interessante, que é tirar um dos olhos de cada personagem, justamente para dizer que nesses relacionamentos é quase como se nenhum lado pudesse ver o todo, como se essa possibilidade de conciliação fosse dificultada pelas distâncias culturais e sociais que são inerentes a cada um dos grupos étnicos vivendo nesse momento nos Estados Unidos, né? Então ele faz essa remoção. Então, a Olímpia é uma das obras mais citadas, né, no contexto da história da arte. Ela tem uma presença muito forte dentro do imaginário ocidental. E acho que esse é um bom exemplo de reelaboração, né? Até o gatinho, gente, vira branquinho, né? Ele aparece branco, o gatinho que era preto, né? É uma combinação de plástico com telas de pintura plastificada, né? Com esses recortes. Uma pintura bem interessante. Tudo bem? Podemos seguir um pouquinho? Eu queria quase mudar de assunto. No sentido de que a gente fez esse combinado mais ou menos na primeira aula, de não seguir uma linha cronológica, mas a gente conseguir seguir alguns fios de pensamento. Então, essa pintura que a gente vai ver agora é de 1800, né? E a gente já viu várias que vieram depois, mas ela, na verdade, tem ela parte de outro lugar, né? Ela tem uma outra construção, né? Bom, essa pintura, eu tenho a impressão que todo mundo cabe nela, né? É uma pintura de enorme beleza, né? Que traz essa representação de uma mulher negra que a gente não sabe o nome, e um retrato raro, porque são raras as representações individuais de homens e mulheres negras na história da arte, em especial quando são feitos com este apuro, com esta beleza e com essa dignidade, né? É uma pintura em que a gente encontra essa mulher com essa... Não é nem um vestido, né? É um tecido branco que envolve o seu corpo, que está preso por essa faixa vermelha, com a cabeça coberta, como a gente viu muitas vezes nas representações, né? Por esse pano, e encostando nessa cadeira que nos indica se esse é um espaço doméstico, um espaço de uma casa, né, como nas representações de retratos que se faz de mulher branca, e essa cadeira coberta por esse pano azul. É uma pintura feita por uma artista mulher, uma artista francesa chamada Marie-Guillemine Benoit, uma artista que foi discípula do David, discípula também de outra mulher, que é a Vigée Lebrun, e que faz essa pintura a partir da observação. Quem posa para ela de modelo é uma mulher que trabalhava na sua casa e que vem para a França trazida pelo cunhado da Martinica, né? Então, pensando que o estatuto de escravidão na França é uma coisa problemática para os franceses, né? Quer dizer, um país que se imagina
construir sua identidade a partir do princípio de igualdade, fraternidade, de liberdade, como lida com a escravidão, né? Então, a França, ao longo da história, né, ao longo do século XIX, o que ela vai fazer é se debater com a presença da escravidão no seu território, enquanto convive com um pouco mais de paz com a exploração das suas colônias, onde há esse estatuto do escravo, mas que também se modifica de tempos em tempos. Então, a gente vai ter uma mudança, deixa eu ver se eu tenho as datas aqui exatamente. Não sei se eu trouxe as datas exatamente, mas o que vai acontecer em 1774 é uma das abolições da escravidão nas colônias, que depois o Napoleão revoga e depois volta para ser possível. Tem um momento em que é proibida a imigração de negros, imigrantes das colônias para dentro da França. Tem um momento em que todo mundo que é imigrante assume instantaneamente o estatuto de liberto. Então, a França está sempre negociando consigo mesma o que é o significado dessa liberdade e se ela é extensível a esses cidadãos que são aqueles habitantes das colônias, né? Então, logo depois de uma dessas abolições no contexto colonial, essa imagem é realizada pela pintora e trazendo estas cores, que são cores relacionadas justamente ao imaginário da Revolução Francesa, né, e da França com o branco, o azul e o vermelho, né. Ela vai aparecer com esse seio à mostra, que é uma imagem muito comum em mulheres nas representações alegóricas relacionadas à liberdade na França também, né? E que tem origem na ideia da Amazona, né? O que é a Amazona? É essa mulher que concilia a possibilidade de ser a mãe e aquela que tem um papel no contexto familiar, a mulher que guerreia, né? Que está na vida pública, na vida civil, né? Agindo. Então, a lenda diz que as amazonas extirpavam um dos seios, porque ficava mais fácil poder prender as suas flechas e as suas armas e se movimentar nessa ação e mantinham o outro para poder amamentar. Então era justamente esse símbolo dessa combinação, desse feminino que é emancipado, de um feminino que é livre, de um feminino que é agente no mundo, né? Então isso, de certo modo, está presente aqui. A pintora conseguiu uma solução cromática, que eu acho que essa imagem traduz com alguma fidelidade, que é espantosa, né? Que é uma pele que ela explora uma miríade de tons de marrom que chegam ao bronze, né? Em que ela coloca essas luzes que se depositam na face, né? Na testa, na lateral do nariz, sobre os seios, em parte das mãos, né? Para fazer o desenho dessa personagem, né? E é engraçado que tem um teórico que vai dizer que essa pintura não é nada mais do que um retrato da própria pintora, porque a gente não sabe nada sobre a retratada. Então é como se ela não existisse, só essa relação de poder sobre essa pintura, que é também mestre, não dona, mas mestre desta outra mulher, esse seria um retrato que evidencia essa relação de poder e por isso ela está disponível para ser representada, moldada segundo o direito que essa pintora deseja, né? E sem que nada mais a sua identidade não chegue, né? Eu tenho sempre um certo receio dessas afirmações, porque eu acho que daí você nega a existência dessa mulher duas vezes. Volto a dizer, ela existiu, andou sobre a terra, estava lá, foi vista, foi observada e, de certo modo, com as limitações que a história trouxe ou não, ela se dá a conhecer para nós hoje, né? Mesmo que parcialmente. Essa é uma pintura que se insere também numa tradição dos retratos de mulher. Ela se parece também na sua construção com essas obras do Rafael, né, sobretudo a Fornarina, e que traduzem um pouco dois modos de representação feminina, né?
No primeiro, que está expresso aqui pela dama velada, ou a velata, né, porque usa este véu, a mulher é a joia da casa. No segundo, a mulher é esse objeto de desejo, ela é mais corpo, né? Ela é mais corpo, ela é mais erotizada, né? O Rafael vai fazer, é a mesma mulher, sua amante, inclusive, que ele vai representar nessas duas versões. Na Dama Velata, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar essa mulher que é a mulher honrada, né? A mulher que usa o véu porque ela é casada, essa mulher que é a coisa mais preciosa no seu lar ou na vida do seu marido, né? E ele vai adorná-la com esse colar, com essa joia que pende do cabelo e com essa manga, que é uma coisa enlouquecida também, né? De texturas e desses brilhos acetinados, para travesti-la dessa honradez e dessa beleza, né? Na Fornarina, que ele faz inclusive na mesma época, ele quer falar de outra coisa, ele quer falar da possível carnalidade dessa mulher, né? Mas ele não faz isso sem mandá-la para longe, lavar um turbante e voltamos de novo a essa ideia desse corpo que tem a beleza desse nu, uma beleza que é sublimado e que é processado pela nota exótica que o acompanha, né? Então aqui ele vai colocar esses tecidos que ela segura com uma das mãos junto ao corpo, mas que não cobrem nada, tecido completamente transparente, né? Vai situá-la na natureza, não mais no ambiente doméstico. Vai colocar o turbante, também adorná-lo com essa joia. Ela tem esse bracelete no braço, onde está escrito Rafael. É uma assinatura do artista, é um sinal de posse também, né? Então, esses são padrões de representação que se repetem dentro da história da arte, né? E essa é uma pintura que, de certo modo, privilegia aquela representação da exoticidade, mas que também incorpora alguns elementos dessa mulher que habita esse espaço doméstico e contemporâneo, né? Porque a própria cadeira é uma cadeira do antigo regime, então a alusão às cores a situam também nesse tempo, que é o tempo em que o artista vive, né? Então, deixa eu ver o que mais que eu não falei. Aí, eu acho que a gente podia falar... eu não resisti também. Eu tinha que trazer essa imagem que eu achei, porque eu achei muito boa. Essa é uma artista que faz um pouco essas apropriações, imagem do Papa, ela faz um Obama nu também, e ela sobrepõe a imagem da Michelle Obama nessa pintura Michelle Obama nua. É uma artista que está no acervo dessa galeria, né, da Saatchi, e você pode comprar a pintura ou outras reproduções impressas, enfim, acho que é um pouco... É uma obra que traz um pouco essa irreverência, mas que vai fazer essa alusão dos Estados Unidos como uma terra de liberdade, onde é possível um homem negro ser presidente, uma primeira-dama, e vai elaborar isso na forma dessa pintura, né? E aí falamos muito de mulheres hoje, né? Mas essa imagem que a gente viu agora há pouco, da Négresse, né? Da Benoit, dessa mulher negra, ela tem uma espécie de par na história da arte, que é esse retrato do Jean-Baptiste Bellay, que é feito um pouquinho antes, 3 anos antes, e que é bastante interessante, né? Então, a gente vai ver esse homem, que é um homem que, na verdade, ele nasce no Senegal, mas é levado como escravo para São Domingo, a ilha de São Domingo, que hoje a gente conhece como Haiti. E lá ele participa do grande levante que tem de escravos, né? Vale lembrar que o Haiti é a primeira república estabelecida por africanos ou seus descendentes, né? E ele era conhecido como Mars Bellay, ou seja, Marte Bellay, pela sua bravura durante os combates. Se feriu, foi considerado um herói, teve um papel de responsabilidade imensa. E a gente, dentro dessa representação, vê aqui, dá para ver que tem uma fumacinha saindo? Então, essa paisagem do fundo da pintura remete justamente a São Domingo, a terra de onde ele vem,
e as revoltas, quando os negros puseram fogo em tudo. E aparece aqui como uma referência nessa sobreposição que a gente vai ver que essa imagem faz, né? Então, ele, depois desses combates, né, quando a França está reunindo representantes franceses e das colônias, né, uma grande assembleia, ele é eleito o representante de São Domingo e vai numa delegação para Paris para defender a necessidade de igualdade entre os direitos daqueles que viviam nas colônias e aqueles que viviam em território francês. Então, a pintura vai falar disso, né? Quer dizer, o que o Girodet vai fazer? O Girodet vai colocá-lo, ele já não é mais deputado, né, quando essa pintura é feita, mas ele vai usar a roupa como se fosse, né, para essa representação. Ele vai acrescentar essas faixas, né, para trazer as cores de novo, do azul, do vermelho e do branco, para alguém que é uma representação viva desse ideal, dessa possibilidade de emancipação e de liberdade. Mas ele vai deixar essas cores quase que apagadas, porque ele quer trabalhar outros contrastes, né? Essa mão escura sobre as calças claras, né? Uma mão que inclusive indica essa região dos genitais, né? Dessa sexualidade que se afirma, volumosa, né? Para o personagem, uma marca da sua masculinidade mesmo, né? Vai repetir essas cores também nesse chapéu que ele carrega. Esse homem combatente, Marte era seu apelido, como eu falei, aparece numa pose elegante, relaxada, não há ameaça nenhuma, né? Pacificado com essa realidade que se anunciou, inclusive a partir da sua atuação de conquista de direitos e emancipação da escravidão no contexto das colônias francesas, né? Ele se apoia sobre essa pedra, né, esse pedestal de mármore, que é um mármore todo veiado, né, em tons de bege, mas sobretudo de marrom, semelhante às mãos do próprio Belé, né, que é uma mão também toda venosa, e aonde pousa um busto do Raynal, que era um filósofo que defendia princípios abolicionistas, né? Então, as duas feições, essas duas cabeças, ocupam o mesmo espaço, estão dispostos na mesma altura, como que uma possibilidade de igualdade e do Belé, a manifestação das ideias do Raynal, né? Um olha numa direção, que talvez seja o passado, o outro em outra direção, né, das possibilidades futuras, e isso como parte de todas essas oposições entre antigo e o novo, representado pelo Belém, né? Entre colônia e metrópole, entre vivo e morto, e, obviamente, entre branco e negro, né? Então, esse rosto dele, que já é um rosto maduro, né, que se faz questão de se representar em 3/4, também é interessante porque nessa época havia muitos estudos que iam ver se a cabeça do negro parecia a cabeça do macaco, se faltava inteligência, porque a cabeça era muito reta, era muito inclinada, ou era muito não sei o quê. Então, se faz questão aqui quase como que se desmentir essas percepções baseadas na fisionomia e no desenho de crânio, né? Para atribuir a esse homem bravura, status, inteligência, e ele é, na verdade, uma promessa, né, de outros valores civilizatórios, né? É uma obra que está em Versalhes. Então, se eu não esqueci nada, peraí. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer hoje. Muito obrigada. Perguntas? Eu posso responder igual a Glória Pires, tá? Vamos já combinar adiantado. Eu quero perguntar uma coisa. Verinha. Sabe que eu notei? Muitas daquelas mulheres de costas, né? Que assim, elas estão, mas não são ninguém, né? Assim, Das mulheres do harém, né? Muitas, várias. Deu para ouvir a pergunta aí atrás?
Pergunta não, comentário, né, da Vera Torello do Pisa, Você acha que é... essas duas, né? Eu acho, na verdade, que tem duas coisas. Tem isso da identidade de fato não ser importante, então você omite o rosto, mas é o corpo que está traduzindo a beleza, mas eu acho também que é um pouco é quase como se você fosse compor uma mulher só, observar todos os corpos, né? Você tem tantos ângulos que na soma você viu absolutamente tudo, sobrou pouco para você ver, né? Pouco que não foi exatamente visto, né? Mas eu acho que você tem razão, não tem um interesse tão profundo na diferenciação das feições, mesmo quando os corpos aparecem, e é muito comum que eles estejam ocultos, né? Como Outras estão de costas. Aqui elas até aparecem, mas tem umas outras lá dentro. aqui de costas também, né? É verdade. Sobre essas aí também. Eu fiquei pensando, você acha que elas foram clareadas, assim? Porque quando eu penso numa imagem de mulher oriental, árabe, enfim, do norte da África, eu penso numa mulher um pouco mais escura, não necessariamente negra como as negras que aparecem, mas um pouquinho mais escuras. E aí eu fico pensando se não tem um pouco desse olhar de desejo, né? Que é um desejo por uma mulher branca, não por uma... Então ele torna essa mulher mais clara para ela se tornar desejável para quem está na Europa e vai ver. Não sei. Deu para ouvir aí atrás? Eu acho que é isso. Eu acho que a arte ela tá falando de uma representação idealizada, sobretudo quando você trata dessa representação do nu. E esse corpo ideal, por isso que os artistas, inclusive, conseguem representar sem ir ver, né? Porque ele já está no imaginário, o ideal. Aí você pega o seu ideal e insere esse ideal dentro desse cenário, mas para que ele continue respondendo aos seus desejos, aquilo que você de fato considera que é o belo. E o belo, na verdade, sou eu mesmo. O belo, na verdade, sou eu. Né? Eu, europeu, eu, homem, eu, empoderado. Né? O outro é uma apropriação que eu vou explorar com curiosidade, né? E nas cenas que são aquelas representações de tipos, eu vou ter uma maior fidelidade da observação da cor da pele. Quanto mais idealizada é a representação, quanto mais você tem o objetivo daquilo que é um belo, né, abstrato, mais branca vai ser a pele, né? Então, se você tem aquelas, como aquela aquarelinha que eu mostrei, né, que tem a representação daquele homem negro, você vai ter uma série de outras representações desse tipo em que aparecem mulheres também. Então é como se eu quisesse exemplificar. Este é um tipo, esta é a mulher com uma criança, esta é a mulher de tal região, esta é a roupa de tal lugar. A pele vai acompanhar mais na coloração, porque eu estou exemplificando. Quando eu estiver idealizando, eu me basto como padrão de beleza, eu e a minha tradição e as obras que foram produzidas antes desta, né? Alexandre. Se ele teria, então, tido um contato de fato com o Oriente, com o André, definitivamente não teve nenhum, e essa pessoa já não teve. Teve, visitou a Argélia. E uma outra pergunta é sobre essa figura de cultura material, de decoração corporal, do corpo das mulheres negras, que é o brinco. Se você identificar isso especificamente numa certa pintura de tom orientalista, ou se isso a gente teria condições de identificar de maneira muito mais ampla. Os desenhos do Debré, por exemplo, também a gente vai ver isso, quer dizer, não é um atributo exclusivo das mulheres, mas eu acho que foi um dado importante que você deu e, de fato, em várias das pinturas que você mostrou, é um elemento reincidente aí, um elemento quase como uma espécie de sinal diacrítico, de diferenciação de uma forma de representação, se você acha que isso é mais geral. Eu acho que é bastante ampla a utilização do brinco como esse sinalizador de alteridade, de origem do Oriente Médio ou de origem africana, em homens, em mulheres. A gente vê isso nas obras do Renascimento italiano, por exemplo, e a gente vê nessas representações de caráter orientalistas, e como você lembrou bem, em obras que estão representando negros no contexto brasileiro, isso também vai se repetir. Né? São os dois signos mais constantes: o pano, a amarração sobre a cabeça de diferentes formas e a presença da orelha furada com os brincos. Só um minutinho, por favor, pois não. No Mulheres de Agel, do Delacroix,
no segundo. No segundo, Isso. Essa mulher negra, assim, abrindo a cortina, seria como se ela tivesse, por exemplo, corrompendo esse lugar sagrado reservado assim, para essas mulheres. essa é uma visão interessante. Esse tipo de interpretação. E sabe o que eu acho? Ela é tão frequente e ela é tão da tradição, quer dizer, a gente já vai ver 2 séculos antes dessa presença dessa associação, desse ambiente feminino e da negra que acompanha e que serve, que eu não acho que ela é um elemento de ruptura. Eu acho que ela é um elemento que já se espera lá, que é quase como se ele precisasse fazer parte da cena. Eu imaginaria mais isso. Aqui ela parece mais ser, sabe, quase uma guardiã desse espaço, né? Porque ela é a pessoa que também pertence a ele e que o abre para que a gente possa espiar, né? Para que a gente possa olhar. E nada da ordem se altera. Então eu não faria necessariamente essa interpretação. Tudo se mantém como estava, né? Então eu veria assim. Pois não. Não, acho que é uma pergunta interessante. Acho que a gente está num momento de um pouco mais de visibilidade para esse tema da questão racial, étnica, no campo das artes, né? Mencionei na semana passada essa exposição que o Tadeu organizou. Tem muitos artistas negros que têm se mobilizado e têm produzido. O Alexandre Bispo, por exemplo, faz parte do conselho editorial de uma revista que trata de artistas negros, escreve sobre esses artistas, né, como crítico de arte. A revista é o Menelik, a gente pode até mostrar na próxima aula aqui. Então eu sinto que é um tema que tem encontrado um pouco mais de espaço e que ainda é um espaço difícil se é para se falar em primeira pessoa, se são pessoas negras, artistas negros ou críticos negros que possam analisar criticamente essa história, criar a partir dessa história, artistas negros também, enfim. Quer dizer, a Adriana Varejão não é uma artista que eu identificaria como negra, mas que bom que ela pôde ter o espaço para problematizar esta questão. Então eu sinto que tem uma demora, mas eu não sentiria tanto uma demora de apropriação de uma questão especificamente como essa, mas uma demora, sobretudo, para a voz de pessoas que criam e que pensam essas questões e afrodescendentes que têm em pauta essas questões terem mais espaço para se manifestar, para expor, para publicar, etc. E digo mais, essa exposição, quem foi ver a exposição do Tadeu? É uma lição de casa, todo mundo vai ter que ver essa exposição antes do fim desse curso. É uma exposição muito interessante que mostra esses artistas afrodescendentes, né, exposição Territórios, e que foi criticada no jornal. Simplesmente, a razão, o objeto da crítica é porque ela aborda e agrupa artistas negros, que isso não seria razão suficiente que justificasse essa curadoria. Quando, na verdade, a gente tem exposição de artistas imigrantes italianos, artistas mulheres, artistas japoneses, artistas caolhos, artistas corcundas, não sei, mas artistas negros provocou uma crítica negativa na Folha de São Paulo. Então, eu acho que tem uma demora, e uma demora mais ampla até nesse sentido, né? A gente estava comentando aqui antes que o mesmo crítico criticou a exposição da própria Pinacoteca sobre artistas mulheres e não fez uma crítica do porquê as mulheres. Exatamente. É uma coisa que está dada. É possível analisar neste viés, né? Exatamente. Tânia. A gente tinha entrado em contato com a revista que você acabou de citar. A Menelik. E pedi para que eles viessem. Só que como ele não chegou antes da aula, eu achei que ele não viria, né? O Nabor, né? O Nabor está aí também. Então, Nabor, editor da revista. A revista, eu acho que seria interessante e que aí no último dia, quando ele vai distribuir então, na saída, é isso que eu queria fazer. Legal. Quer falar alguma coisa? Não, Tânia, só agradecer o espaço, parabenizar a Renata pelo curso, né? Obrigada. E dizer que a revista é justamente esse espaço para essa discussão, para essa reflexão. Para a gente é um prazer, uma honra poder distribuir o curso. E aí, talvez, no último
último dia pudesse ter um espaço também, se vocês puderem vir, né? Quem é um dos inscritos? Você? Vocês não querem levantar para todo mundo ver vocês? O Alexandre, Bispo. Cadê Alexandre? Hello! E o Nabor Júnior, que é o editor. A revista é bárbara, a qualidade dos textos é muito excelente e os artistas que são selecionados também são bárbaros. Que bom que vocês vão distribuir, fico bem contente. Eu acho que na entrevista agora, aqui a capa é do Jaime Laureano. Justamente nas capas da revista a gente tem tentado criar ali uma arena justamente para pôr em circulação os trabalhos de arte contemporânea. Enfim, tem colegas aqui que são artistas contemporâneos que têm um enorme respeito pelo trabalho. E no caso de uma das revistas que o Nabor trouxe aqui, que é a capa do Jaime Laureano, tem um artigo meu sobre o Peter de Brito, chamado Veja que Nunca Fui Picasso, e tem uma entrevista com o Jaime Laureano, que é um desses artistas negros do momento, que foi que 2 obras dele estão dentro da exposição Territórios, então uma especialmente comprada para o acervo da Pinacoteca. Não, as 2 são do acervo da Pinacoteca. Quer dizer, é muito a crítica do Enorme Sacramento, uma crítica bastante vazia, bastante chatinha, tal, mas merece um debate, é que ele trata essa produção negra, essa produção dos artistas negros, como se fosse um gueto no interior de uma instituição prestigiada como a Pinacoteca do Estado. E o que é um erro? Porque a Pinacoteca também tem já fez em 2 momentos uma discussão sobre gênero, sobre as mulheres na arte, que as mulheres que produzem aqui sabem os desafios que tem que ser mulher dentro do universo da arte, que é muito masculino. Então, eu acho que a Pinacoteca está fazendo aí uma saída, está fazendo um encaminhamento bastante interessante entre esses marcadores sociais de gênero e raça, por exemplo. E quando e você acha que disse bem, né, que ali você tem artistas ítalo-brasileiros, bom, tem artistas afro-brasileiros lá, mas os artistas afro-brasileiros existem lá desde os anos 50. Não é uma instituição que vem comprando obras. Eu acho que quando alguém se dispõe a olhar aquele conjunto de obras, bom, já é uma possibilidade, porque são acervos. Eu acho que para a gente que reflete sobre essa produção, o mais importante é saber que as obras estão no acervo. E que daqui 50 anos elas podem ser revistas. Há pouco tempo atrás, vocês sabem disso, as obras das artistas estavam nas reservas técnicas, muito bem guardadas, mas não exibidas. A gente ainda tem um problema que é mais ou menos na mesma ordem, tanto essa produção negra quanto a produção de gênero, ainda é um problema para as pessoas. Quando você fala assim, mas a discussão é de gênero. Não, o artista deveria ser universal, ele não tem... Quer dizer, é como se o artista não tivesse um corpo de mulher, um corpo de homem, um corpo negro. É como se o artista fosse sempre homem e branco. Então, acho que é um problema. Me parece que quando teve no ano passado a exposição de uma das curadoras, que foi a Ana Paula Simeone, fez uma exposição sobre gênero, por exemplo, na Pinacoteca, uma exposição lotada. Em 2004, a Pinacoteca fez uma exposição de gênero. Mais ainda, discutir gênero parece um negócio desconcertante, né? Nossa, mas vai discutir gênero, os artistas mulheres, mas todo mundo é artista, mas nem todo mundo é na religião. Então é preciso pensar. Perfeito. Muito bom. Ótimo, então, se eles vierem no último dia, que vai ser arte contemporânea também. Vai ser muito bom. Sim. E como vocês querem distribuir a revista? Passar? Vai estar ali fora? Aqui na porta, na saída. Então todo mundo desce e sai por Então quem sair por lá já pode pegar, né, a revista. Tá ótimo. Então até semana que vem. Vem todos.